E aí, fanáticos por cinema? Eu sou a Nath e esse é o canal Cinemáticos. A gente já comentou sobre as maiores curiosidades da franquia do Rei dos Monstros. Já relembramos o maravilhosamente terrível filme americano, que tentou trazer uma versão diferente do Lagartão e falhou miseravelmente. Agora é chegado o momento de destacar os dois protagonistas dessa que promete ser a maior batalha do ano. E o primeiro a dar as caras aqui no canal é o gorilão gigante que aterroriza espectadores e conquista fãs desde os anos 30. Sim, o grandão é bem mais antigo do que o Godzilla, com o primeiro filme lançado em 1933. E você, já escolheu de que lado tá nessa luta insana? Deixa aqui nos comentários se é Team Godzilla ou Team Kong. Não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo com todo mundo. E vem comigo desvendar os segredos do melhor filme que já fizeram sobre o gorila gigante mais amado do cinema, ok? Bora lá! Ui! Ui! Kong é uma das criaturas gigantes que o público mais gosta. Mas os filmes do gorilão eram sempre tão parecidos que o coitado acabou caindo no abismo da mesmice. Até a versão pretensiosa do diretor Peter Jackson foi considerada meio banal, mesmo cheia de cenas de ação grandiosas, como uma batalha com 2 tiranossauros. Então, quando ninguém esperava, eis que surge um novo filme que colocou o nosso amado Kong de volta sob os holofotes. Com vocês, o melhor filme do gorilão, Kong, a Ilha da Caveira. Kong, a Ilha da Caveira. Uma equipe formada por cientistas e soldados embarca em uma expedição a uma ilha escondida no meio do Oceano Pacífico. Publicamente, o objetivo da missão é a simples exploração de um território desconhecido, mas alguns membros da equipe parecem saber mais do que indicam. O que ninguém esperava era a gigantesca surpresa que os aguardava ali. Kong, a Ilha da Caveira, foi lançado em 2017, custou 185 milhões de dólares e arrecadou mais de 566 milhões. No Rotten tem aprovação de 75% dos críticos e 69% do público. Os usuários do Google têm aprovação de 84%. O King Kong já é um velho conhecido da indústria cinematográfica. Ele começou sua carreira em 1933, como uma criatura de um território desconhecido que é arrastado para o mundo moderno e acaba sofrendo com a ganância humana. O gorila gigante fez tanto sucesso que é frequentemente parodiado e imitado em tudo quanto é tipo de produção. A cena final do monstro lutando contra aviões em cima do Empire State é uma das mais reproduzidas da história, aparecendo até em desenhos e comédias. Mas, por mais que seja um sucesso há décadas, a fórmula dos filmes dele é sempre a mesma. Uma criatura gigantesca que habitava uma ilha com o nome assustador de Ilha da Caveira e era um verdadeiro deus para os nativos. Aí vem um homem branco, que sempre estraga tudo, uma mulher porquinho e um macacão se apaixonam, ele é levado à força para o mundo moderno, se enfurece, destrói tudo à sua volta e precisa ser detido. Se você parar para pensar, o Kong sempre foi a vítima nos seus filmes. Só que em 2017 as coisas mudaram, e muito. Depois do lançamento do Godzilla em 2014, ficou clara a intenção de criar um monstroverso, com várias dessas criaturas gigantes vivendo no mesmo mundo que os humanos. E então, finalmente, tivemos um filme que deu ao Kong toda a originalidade que ele precisava. Nessa nova história, que começa no meio da Segunda Guerra, 2 pilotos caem numa ilha isolada no meio do Oceano Pacífico. Um é americano e o outro é japonês, lados opostos na guerra e inimigos mortais. Quando eles estão prestes a se matar, algo surge do meio da floresta, algo inimaginável e aterrador. 29 anos depois, em 73, o filme dá esse pulo de quase 30 anos. Genial! Estamos no fim da Guerra do Vietnã. Os americanos não querem mais saber dessa guerra violenta e tudo se encaminha para um acordo de paz. No meio de toda essa confusão, 2 cientistas buscam apoio do governo para iniciar uma expedição de pesquisa em uma ilha recentemente encontrada, a famigerada Ilha da Caveira. Ela já fazia parte de lendas e mitos, mas nunca foi devidamente explorada. Depois de uma certa dificuldade, eles finalmente têm liberação para fazer a viagem. Para acompanhar os cientistas, são enviados um grupo de soldados que acabou de ser liberado do Vietnã. O esquadrão de helicópteros é conhecido como Sky Devils, e o líder deles é o tenente-coronel Packard, interpretado pelo sempre exímio Samuel L. Jackson. Eis um homem que definitivamente não sabe viver longe de batalhas. Quem lidera o grupo de cientistas é William Randa, que parece ansioso até demais para chegar até a ilha. Randa é interpretado por John Goodman, o pai do Speed Racer. Eles precisam de um guia que possa ajudar na parte de sobrevivência em ambiente hostil, e vão atrás de James Conrad, um ex-capitão do exército britânico e um rastreador experiente em terrenos selvagens e hostis. Olha só quem é o ator que faz o Conrad? Ele mesmo, Tom Hiddleston, o tão amado Loki da Marvel. Quem também vai nessa expedição é a fotógrafa pacifista Mason Weaver, que tem certeza de que a expedição é apenas um disfarce para uma operação secreta do governo americano. E a atriz? Brie Larson, a Capitã Marvel. Na boa, esse filme é quase um spin-off do MCU.
Além desses, também tem vários outros personagens, mais ou menos importantes na trama, mas todos eles geram algum tipo de reação no espectador. Alguns a gente adora e quer que sobrevivam, outros a gente odeia e torce para morrerem logo. Mas são personagens que desempenham bem suas funções e que conseguem gerar essa conexão com o público. Isso é ótimo, porque faz a gente continuar interessado no filme, mesmo quando o verdadeiro protagonista não está em tela. E, diga-se de passagem, que protagonista! O filme não se preocupa em esconder o Kong. Ele aparece de repente, causando medo e pânico nos humanos e mostrando para todo mundo por que ele é chamado de King Kong. Os efeitos especiais do filme são de cair o queixo. O CGI é absolutamente lindo. Kong foi interpretado por um ator de verdade, Terry Notary, que usou a tecnologia de captura de movimentos para dar vida ao gorila gigante. A atenção aos detalhes é fenomenal. E não é apenas no Kong. Todo o bioma e as criaturas da Ilha da Caveira são espetaculares. A ilha é uma verdadeira armadilha. Qualquer coisa que você possa imaginar é uma criatura em potencial, que pode te devorar inteirinho. Quando a equipe de exploração chega até a ilha, depois de quase morrerem em uma tempestade que cerca o lugar, eles usam um método de investigação menos científico que eu já vi na minha vida. Eles jogam bombas dos helicópteros para que as explosões criem uma reação sísmica, que eles vão medir para saber o que tem debaixo da ilha. Aí você se pergunta, mas e os animais e plantas da ilha, que podem ser únicos no mundo e que com certeza vão morrer nessas explosões? Pois é, aparentemente nenhum dos cientistas do grupo pensou nessa possibilidade. Adivinha quem não gosta nem um pouco dessas visitas indesejáveis? O Kong, que não quer saber de papo e já chega tocando terror em tudo. Os humanos ficam completamente perdidos e são massacrados pelo gigante. A parte da equipe que sobrevive acaba se dividindo em 3 grupos, que agora estão perdidos no meio de uma ilha absolutamente hostil e com um macaco gigante e bem zangado andando por aí. Ao contrário do Godzilla de 98, aqui fica claro que tem humanos legais e humanos bem malvados. Durante a travessia da ilha, eles descobrem que existe uma tribo nativa, os habitantes de Iwi, que convivem pacificamente com o rei da ilha e que o veneram como um deus protetor. Ora, mas Kong protegeria os habitantes de quem? Eis a verdadeira questão aqui. O que poderia causar mais medo do que um gorila do tamanho de um prédio? Então, a gente não demora muito para descobrir. Quando foi anunciado que teríamos mais um filme do King Kong, acho que todo mundo esperava mais do mesmo. Felizmente, não é o que acontece. A história contada pelo roteiro é a mesma na sua essência, mas é completamente diferente na sua execução. Aqui, a narrativa do gorila gigante é reimaginada de um ponto de vista moderno. Os personagens característicos estão ali, mas de uma forma que a gente não esperava. Por exemplo, não tem mais a donzela em perigo que precisa ser salva pelo mocinho. Não. Aqui a donzela é uma mulher forte e determinada que já esteve no meio de guerras e que não tem medo de seguir o que acredita ser certo. A própria cena do Kong lutando contra os aviões do alto do Empire State foi refeita de um jeito totalmente novo, e muita gente nem percebeu. Sim, eu tô falando da cena onde o gorila briga com os helicópteros voando ao redor dele. Nessa história, Kong é muito perceptivo e sabe distinguir perfeitamente quem são os mocinhos de quem são os vilões. E essa reformulação funciona de uma forma espetacular. Ao mesmo tempo que a gente sabe que é uma obra sobre o King Kong e consegue enxergar os detalhes que fazem parte da história clássica, também somos agradavelmente surpreendidos com esse frescor de originalidade. A narrativa acontece de forma dinâmica, sem muita enrolação, sem encheção de linguiça. Sempre que parece que as coisas vão se acalmar, lá vem uma nova injeção de adrenalina para te deixar atento e animado. Kong, a Ilha da Caveira é um filme intenso, bem feito, bem atuado e que empolga de verdade. A química entre os atores é excelente, assim como a química entre os humanos e o próprio Kong. Ele entrega exatamente aquilo que um fã de produções de monstros gigantes quer ver. Muita adrenalina, muita ação, criaturas interessantes e aparições humanas na medida certa. Afinal, diferentemente do Godzilla, o Kong se importa e se interessa pelos humanos, então é natural que as interações entre eles sejam mais bem exploradas. Esse filme foi cuidadosamente pensado para se encaixar no Monstroverso, e os realizadores fizeram isso de forma magistral. Ele foi criado respeitando toda a mitologia original, mas não teve medo de ousar ao inserir novidades e soluções inesperadas. É um excelente exemplo de que sim, é perfeitamente possível fazer um filme de monstro interessante, envolvente e que conquista os fãs de verdade. Uma obra muitíssimo bem feita e que é indispensável para qualquer fã do gênero. E essa é a nota no nosso maravilhômetro! É isso aí, cinemáticos! Assim a gente continua a nossa jornada pelo Monstroverso, enquanto aguarda ansiosamente a chegada de Godzilla vs Kong. E você, curtiu essa nova versão do gorilão? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também de deixar o like, ajuda muito na divulgação do canal. Segue a gente lá no Instagram e lembre-se de se cuidar e cuidar dos outros nesse momento tão difícil que a gente está passando. Lave as mãos, mantenha o distanciamento e sempre use máscara.
Eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela, aproveita para clicar e maratonar o canal. E se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Todo domingo 10h30 da manhã e quarta 8 horas da noite tem vídeo novo. Valeu!